Mercadão da Bola, edição Premier League. Hoje a gente vai falar sobre o mercado de transferências da Premier League em específico. Eu vou abordar alguns times pequenos e também muitos times grandes. Vou falar sobre todas as transferências interessantes e rumores de transferências que ainda não são transferências. Vai ter o caso de Alexander Isak, vai ter o caso de Mark Guehi, vai ter as contratações do Arsenal também, né? Rodrigo, possivelmente, Gyökeres e alguns outros, os novos contratados. Vai ter a janela do Sunderland. Nós vamos falar um pouco sobre a chegada de Mohamed Kudus. Vamos falar um pouco sobre o Manchester United, a situação de Mbeumo e alguns centroavantes. Vamos falar um pouco sobre vários clubes e vários jogadores. Então, se você tem algum interesse em algum jogador da Premier League, talvez eu fale nele aqui. Se eu não falar, deixe na aba de comentários. Pra quem não me conhece, eu sou o Curvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E sim, cara, eu vou falar de tanta gente aqui que não dá pra resumir na introdução. Então, a gente vai falar sobre muitos e muitos nomes. Coitado do editor, que no caso sou eu do futuro. E vai ser complicado aqui, mas eu vou dar meu jeito, cara, de fazer isso aqui acontecer. Mas enfim, cara, vamos começar isso aqui que vai estar longo pra caramba. Vamos começar pelo Sunderland, novo time da Premier League, veio da Championship, o último time a subir. Eu já falei dos outros dois times, né? Um outro vídeo sobre times da Championship, mas o Sunderland eu não cobri. Muita gente me cobrou, né? Muita gente mesmo. E aqui estou eu pra falar um pouco sobre eles. E, cara, a primeira coisa que eu tenho que deixar claro é que o Sunderland é o time que mais precisa ir ao mercado e ir de maneira inteligente. Não tem saída. O Sunderland entra no mesmo caso que eu falei do Ipswich Town ano passado. O elenco deles é muito abaixo de quem subiu nas primeiras posições. Então eles precisam muito mudar o elenco e trazer jogador novo. Foi assim, por exemplo, que o Nottingham Forest ficou na primeira divisão. Então as contratações são essenciais. E eu não tô detonando o Sunderland. Na verdade é um grande feito eles conseguirem subir com o elenco mais fraco. Assim como foi incrível o que o Ipswich fez. Agora a gente vai continuar aqui o mercado. Aí nós temos Habib Diarra, que era do time do Strasburgo, né? Ele é meio que um meia que joga em várias posições do meio de campo. É uma opção interessante. Ele tem 21 anos de idade e ele tava muito bem na Ligue 1, ok? Era um jogador interessante ali que eles tinham pra usar. Então eu acho que foi uma contratação legal desse ponto de vista. Aí também eles conseguiram contratar de vez o Enzo Lifai, que eu falei aqui. É um grande jogador do elenco do Sunderland e pra mim eles tinham que continuar. Ótima contratação. Vai jogar tanto no meio de campo também como nas fases mais de ataque, né? Ele tem jogado um pouco mais no ataque no Sunderland do que em outros clubes que ele passou. É um meia que dá pra dizer que é um meia cerebral mesmo, cara. É bem inteligente esse moleque. Eu acho ele muito bom. Então gostei que eles mantiveram esse jogador. Aí tem um tal do Adingra que vem do Brighton, um jogador que eu já falei muito bem aqui no canal, gosto dele, então eu acho uma ótima contratação. Eu já entrei até em casos aqui de eu falar que eu acho ele um pouco melhor que o tal do Kaoru Mitoma em algumas situações ali, onde ele tava jogando muito bem. Realmente, cara, você via ali ele jogando, parecia muito bom. Então, pra mim, foi uma contratação gigantesca, apesar de ser muito barata. Eu nem entendi muito por que o time do Brighton fez isso. Talvez seja por algum desencaixe com o treinador, já que o grande destaque dele foi com o treinador anterior. Trouxeram o tal do Taub, do Clube Bruges, sim, aquele moleque mesmo que tava jogando a UCL, que vocês viram ele na UCL, aquele moleque lá, muito talentoso, que fez um jogo interessante, pra quem mais buscava jogo. Então trouxeram dois caras perigosos ali pro ataque, né? A junção desses dois aqui é muito interessante, gostei do que o Sunderland fez. E tem também o tal do Reinildo Mandava, que vem do Atlético de Madrid, é um lateral mais defensivo, quase um zagueiro, e eu gosto também da contratação. Eu acho que é legal você trazer experiência, você traz um cara aí que já faz muita coisa, que consegue agregar muito pro time. Eu gostava desse jogador, inclusive, cara, às vezes que eu vi ele atuando, eu achei ele muito bom. E aí eu não achei ele ruim, não. Assim, não é nenhum craque nem nada, mas para o que o Sunderland precisa, eu achei interessante. Aí também tem o tal do Sadik, que é um que eu não conheço quase nada, então não irei comentar, mas também é a última contratação aqui que o Sunderland fez. Eu acho que essa janela do Sunderland tá bem positiva, acredito que só falta agora um goleiro. É isso. O Bournemouth contratou Petrovic para o gol e também contratou o lateral Trufer. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Esse lateral Trufer, ele é interessante, ele é bem equilibrado. É um lateral ali para cumprir posição, já que eles venderam o lateral da posição. Eles só estão repondo. E também eles perderam o goleiro, né, que foi pro Arsenal. E assim eles repõem com o Petrovic, que talvez seja até uma evolução para o que Bournemouth pede, né? Já que talvez Kepa tenha algumas outras habilidades que Petrovic não tem, mas a parte defensiva de Petrovic tem se mostrado monstruosa nos últimos tempos. Achei uma excelente contratação. Pagaram um valor cheio, mas ainda podem revendê-lo mais caro no futuro. Acho que o Bournemouth acertou outra vez. O Aston Villa tá investindo em muitos jovens, não irei citá-los, mas o Aston Villa tá repondo um time com alguns jovens ali e deve pontualmente aí ir atrás de alguns alvos grandes no mercado. O Aston Villa tá sendo bem cauteloso e inteligente no mercado de transferências atualmente, só que citar ele aqui brevemente. O Brighton contratou Maxime de Cooper para a lateral esquerda e Olivier Boscagli de graça, vindo do PSV para a zaga. Aqui é muito interessante, porque o
o Brighton pagou barato num jogador que nem The Keeper, que na última Champions jogou muito bem, também do Bruges, uma contratação muito boa, cara. Falei desse jogador aqui no canal em outros vídeos e eu gosto muito dele, acho que ele tem muito talento. O Brighton sempre muito bem no mercado, cara, sempre captando os jogadores certos, na hora certa, e provavelmente deve ajudar bastante aí o time deles. Talvez eles acabem vendendo o seu lateral até pra ele virar o titular da posição, não duvido que isso aconteça até o fim dessa janela. Tem times interessados em Estupiñán. O tal do Olivier Boscagli, eu já falei dele aqui no canal, botei ele no elenco do Chelsea, pra você ter noção do quanto eu acho ele bom. E cara, é um jogador assim que assusta, as habilidades dele assustam. É um jogador que talvez choque uma galera, cara. Talvez choque uma galera ali que vai assistir a Premier League. E talvez vá ver pela primeira vez o que esse jogador é capaz de fazer. Ele me assusta bastante. E eu acho que algo que alguns pensam que talvez seja arriscado, mas pra mim muito me parece um jogador que tava fora do radar das pessoas e não necessariamente um jogador ruim. Aí nós temos também o Leeds, que contratou pontualmente alguns jogadores agora, né? Trouxe o tal do Jaca Biol, que é um zagueiro interessante, que eu pensava muito para o Forest, eu achava ele perfeito pro time do Forest, e eles trouxeram, e vai ser uma adição interessante pra zaga. A zaga já tem muitas opções boas, então ele vai completar ali o elenco. Trouxeram o tal do Lucas Nmecha, que é um centroavante que não tinha nenhum destaque na Bundesliga e eu não espero muito dele, ele só vai completar o elenco do Leeds. E também trouxeram o tal do Longstaff, que vem do time do Newcastle. É bom porque eles trazem experiência de Premier League pra dentro do elenco, um jogador que já jogou aí com o Newcastle durante um tempo, e que é um jogador até interessante. Não era tanto pro Newcastle, mas vai ser pro time do Leeds, que acabou de subir e precisa de opções. Também tem muitos jogadores voltando dos seus empréstimos, já que o Leeds capitalizou muito com isso durante o tempo que passou ali na segunda divisão. O Leeds negociou muito bem, vendeu, comprou, fez muito bem o seu mercado. O Leeds tá montando esse elenco pra Premier League, não é hoje não, cara. Ele já tava montando na segunda divisão antes de subir. Então o Leeds sabe o que tá fazendo, cara. É provavelmente uma das melhores montagens que eu vi até agora de time, assim, que subiu. Eu acho que o Leeds tem muita força pra poder ficar e o Leeds tá indo muito bem, cara. Então fiquem de olho nele na próxima Premier. Agora a gente começa a falar de times maiores, cara. A gente vai começar pelo Arsenal, né? Trouxe Kepa, né, em primeiro lugar, contratação aí do Arsenal. Eu já falei o que eu acho dessa contratação. Eu acho que é uma contratação boa, porque ele vai ser um bom número 2 pro Arsenal e pode até pegar um número 1, a depender do quão bem ele jogar. Lembrando que a última temporada dele, ele foi muito bem. Eu acho que ele ficou mais perto do time da temporada que o goleiro do Arsenal. Mas claro que são cenários diferentes, ok? Não entenda que eu tô dizendo que ele é um jogador melhor. É só que o cenário que ele tinha ali fazia mais favorável ele parecer um jogador melhor. Aí tem Rodrigo, que é uma opção pra ponta esquerda, né? Que é bem difícil, eu acho que não vai acontecer, mas é uma opção muito boa, realmente sobe muito o nível da ponta esquerda do Arsenal se acontecer, mas é bem difícil mesmo deles conseguirem. Eles acabaram de contratar Madueke, entra uma dúvida na minha cabeça, né? Porque Madueke, alguns dizem que ele vai jogar na ponta esquerda, mas ele, dentro do Chelsea, pareceu absolutamente terrível na ponta esquerda, então não sei como o treinador do Arsenal faria esse milagre de fazer ele parecer bom. Gyökeres está muito perto de ser contratado pelo Arsenal, excelente contratação. Gosto mais dela do que a contratação de Chesco, que anteriormente era o alvo ali, porque Chesco ainda tem alguns problemas que faltam refinar por ser um jogador jovem, falha muito com marcadores e também em duelo 1v1 com o goleiro, então ele é um jogador um pouco falho nessa parte. Gyökeres hoje já sabe o que fazer na cara do gol, sabe o que fazer com a bola, tá apresentando padrões excelentes, então se o Arsenal conseguir ele, realmente o Arsenal vai ficar muito forte. E o problema que vai ter agora o Arsenal é provavelmente na grana, né? Porque eles gastaram a grana bem forte agora. Também eles contrataram o Zubimendi pra ser o primeiro volante do time, achei uma excelente contratação. Diria que sobe o nível da posição em vários aspectos ao antigo primeiro volante, principalmente em inteligência e tomada de decisão. O Zubimendi é um jogador que eu considero muito inteligente, então também acho a contratação muito boa. E eles renovaram com o Nwaneri, o que me impressionou. Eu achei que Nwaneri seria vendido com cláusula de recompra pra algum clube. Eu acho que eles podem até emprestar ele pro Palace, por exemplo, que vai precisar de jogador, provavelmente vai vender jogador aí muito em breve, tentar fazer esse moleque jogar ali, porque ele é mais da direita do campo. Mas ele é ambidestro, um jogador ambidestro, então ele pode jogar talvez na ponta esquerda também, né? Ele pode ser o titular da ponta esquerda, quem sabe, se o plano não é esse. Pra mim, me faria bem mais sentido do que a adaptação de Madueke na posição. Então, a renovação que o Arsenal fez, que foi muito bem, porque eu acho esse moleque um monstro. Eu não tenho o que falar, eu não estou brincando quando eu elogiei no Nwaneri aqui, cara. Eu acho ele bom pra caralho, mano. O moleque é um absurdo. Aí também tem o Liverpool, cara. E o Liverpool já tá muito ativo no mercado, e eu vou ser breve aqui com o Liverpool. Wirtz já tá contratado, pra mim, uma das melhores contratações de todas, mas ele custou muito caro, então ele vai entregar o que ele tá custando, mas é um jogador de ataque, não é como se você estivesse pagando isso num volante, né, que aí é outro papo, né, tá completamente fora da posição, mas não, um jogador de ataque de alto nível que jogou muito, é esse custo, ainda mais que toda a Europa queria. Os caras foram bem, a chance disso aqui dar errado é bem baixa, pode, é claro, toda contratação pode dar errada, eu espero que dê certo, cara, porque o Liverpool é um time que pouco se mexe no mercado, espero que dê tudo certo aí pra eles. Aí tem Milos Kerkez pra lateral esquerda e Frimpong pra lateral direita. Kerkez faz todo sentido, ele consegue cumprir bem o papel do treinador atual. Do Frimpong eu tenho algum medo, porque ele não é um marcador muito forte. Ele não é aquele cara que tinha aquela pegada de marcação. Ele até marcava minimamente direito se pedisse,
disse, mas ele é um jogador mais ofensivo. Penso até nele como reserva do ponta direita do Liverpool e não na lateral. Mas eu tô em dúvida o que vai acontecer aqui, cara. Eu tenho realmente essa interrogação na cabeça, porque eu achei uma contratação que não sobe o nível do anterior lateral direito titular. Pra mim, ele pode manter os problemas que Arnold tinha na posição. Então eu deixo isso aqui bem claro. Não sei o que vai acontecer aí, não prevejo o futuro, não sei qual é a cabeça da direção do treinador. Quem sabe ele já tenha conversado com o jogador e já sabe o que vai utilizar ali com o jogador e talvez ele queira até treinar o jogador nessa parte, talvez ele já saiba o que fazer e aí já é uma parte que eu não tenho acesso. Temos também Mark Guerre como zagueiro do Liverpool. O Liverpool vendeu um dos seus zagueiros e talvez vá atrás de Guerre. É uma opção, cara, que se acontecer vai subir bastante o nível e o poder da zaga do Liverpool, se acontecer de fato. Guerre é um jogador muito bom. Eu não vejo ele como esse titular absoluto de Big Six, mas é um jogador que traz muito, pode jogar dos dois lados da zaga, é um jogador que tem experiência já, é um jogador que não falha, tem um bom futebol moderno, tem pouquíssimos defeitos assim como jogador, então excelente contratação se eles conseguirem. Aí a camisa 9 eles estão indo pra Alexander Isak, outra contratação massiva com muita grana, dizem na casa dos 150 milhões de libras, é muito dinheiro, cara. Isak merece essa grana pelo que ele fez, lembrando que isso é Premier League pra Premier League e talvez seja o melhor centroavante da última temporada. Conseguir isso é caro mesmo. E eu gosto desse Liverpool gastão, porque o Liverpool precisa investir, cara. O elenco tá pedindo muito por isso. Dizem que se eles não conseguirem Isak, eles vão virar o alvo em Ekitike. E inclusive tem essa coisa, né, do Newcastle ir contratar o Ekitike depois que vendeu o Isak e tá todo esse rolo aí, cara. Espero que aconteça, espero que o Liverpool pegue o Isak lá pra eles. O tal do Ekitike vá pro Newcastle. Eu acho que é interessante pra ambas as partes acontecer. O Newcastle precisa dessa grana pra já reinvestir em outras coisas, porque não é um clube do nível do Liverpool e o Liverpool precisa muito de um camisa 9. Jogou a última temporada sem um, né? De fato não tinha nenhum 9 de ofício, 9 mesmo. Agora vai ter, cara, agora vai ter. Então não tem o que falar, cara. É caro? É. Vale a pena? Vale. Na lógica vale totalmente a pena. Pode dar errado? Pode. Volto a falar, qualquer contratação pode dar errado, cara. Ninguém, não existe nenhum ser humano no planeta que vai falar essa contratação vai dar certa e vai estar certa depois. Não dá pra saber. Tem porcentagens. Essa aqui é 90% de certeza que pode dar certo, mas pode dar errado também no final. E aí vai faltar um volante para ser reserva. Só que aqui tem uma coisa legal. Eles podem ir no mercado atrás de um nome maior e ajudar na posição, já que ela foi tão necessitada de um jogador só na temporada, jogou muitos minutos e talvez não seja saudável isso, sim. Mas tem um moleque voltando, o tal do Bajcetic. E o Bajcetic, cara, eu acho ele mais interessante das opções que tem hoje. Sempre vi muito talento nele. Eu não acho ele um craque nem nada do tipo, mas é um jogador talentoso com um ótimo ritmo e talvez possa aprender o futebol. A cobrança para primeiro volante do Liverpool é muito extrema e pouca gente consegue fazer o papel completamente. Talvez esse moleque aí sendo testado pode ser interessante. Aí o Liverpool vai poder economizar nessa parte, já que vai gastar tanto em outras. Ponto fechado. Ah, e também tem uma galera falando, né? Ah, o Liverpool tá gastando muito. Cara, o Liverpool passou várias janelas sem gastar quase nada. O treinador foi campeão sem investimento nenhum, cara. Não trouxeram ninguém praticamente. Se você vier me dizer que Chiesa foi uma grande contratação, você tá louco da tua cabeça. Ele mal jogou. Então, cara, o cara conseguiu fazer milagre. É isso. Ele merece investimento, cara. E o Liverpool sempre economizou muito. Agora vai gastar um pouco, cara. Precisa gastar. Porque eles estão precisando de jogador. E agora um time que gastou muito durante os últimos anos. Manchester United, cara. O Manchester é um time que gastou muito, investiu muito e agora tá com dificuldades no mercado. Então, vocês estão vendo a janela do Manchester sempre parada, tem a galera fazendo meme e tudo mais, e não é à toa, o Manchester não tem essa grana pra gastar mesmo, cara. Assim, foi muito investimento e agora tem que vender. E tá sofrendo demais pra vender, cara. E eu te explico por que o Manchester sofre tanto pra vender. Os salários são absurdos. Ninguém vai querer pagar os salários dos jogadores que o Manchester tá querendo vender, cara. Poucos são acessíveis. Ou alguns jogadores estão em baixa e até fizeram uma boa temporada nos seus empréstimos, mas ninguém quer, tipo, jogar no escuro, ver se o jogador vai ou não dar certo, sabe? Investir ali em algo inseguro, porque você vai gastar uma grana boa pra pagar a transferência do cara. Ninguém quer fazer isso, cara. Então o Manchester tá sofrendo muito, porque precisava vender pra pegar a grana e já contratar. Por isso que vocês estão vendo só em Belmu toda hora, em Belmu, porque não tem o que fazer, cara. Como é que vai tirar a grana? Eles não podem brincar com o dinheiro deles. Lembrando que eles não pegaram a vaga europeia. Em Belmu, um ótimo alvo, eu acho que ele vai adicionar assim a ponta direita, time do Manchester. Eu acho uma boa contratação sim, cara. Eu acho que é um jogador que mostrou muito até aqui e que não é aquele craque absurdo, mas vai cumprir um bom papel, deve entregar gol e assistência aí. É uma segurança ali, né, nessa contratação, uma contratação bem segura que ele vai entregar alguma coisa de positivo. Eu duvido um pouco que ele vai flopar no Manchester, mas sei lá, é o Manchester, né? E aí tem também o tal do Estupiñán, que estão falando dele poder vir, e faz algum sentido porque o lateral esquerdo atual do Manchester, ele pode jogar na lateral direito também, muito facilmente, ok? Ele não sofre muito disso, então dá pra usar os dois juntos, né, pra quem tiver essa dúvida. E também poderia ser uma contratação potencialmente interessante, porque o Brighton tem vendido de um preço mais acessível aos jogadores, né? O Brighton já entendeu que se ficasse vendendo muito caro, os jogadores não iam querer ir pra lá. Eles perderam alvo por causa disso, inclusive, eles vão ter que flexibilizar a coisa. Então é capaz do Manchester conseguir Estupiñán por um preço interessante ali. Eu gosto, eu acho Estupiñán um jogador excelente. Não vou nem entrar em detalhe. Quem assistiu, quem sabe do que eu tô falando. Eu acho um jogador muito bom. Inclusive, eu acho que ele podia ter um time maior já há muito tempo. Aí tem o papo de Gyökeres,
que eu acho que vocês deveriam esquecer, pro Arsenal. Eles contrataram também o tal do Diego Leão, que eu conheço muito pouco, um lateral esquerdo aí jovem, provavelmente deve ser emprestado aí pra ganhar experiência e depois voltar pro Manchester. É uma contratação pensando no futuro, né? Todo time tem que fazer elas. Não pode só fazer ela, mas tem que fazer pensando no futuro. Por último, nós temos Vlahovic gratuitamente indo pro Manchester. E aqui a gente tem um papo muito interessante. O Vlahovic é uma boa opção? Sim. Eu diria que ele é uma evolução a tudo que Højlund representa hoje pro Manchester. Ele é melhor em tudo. Todos os aspectos. Do mesmo estilo de jogo e ele é melhor em tudo. Agora, tem um problema, né? Vlahovic ganha um salário absurdo. O Manchester não pode contratar ele e manter o salário, porque ele não joga o suficiente pra merecer o que ele tá pedindo. É simplesmente isso. Se ele reduzir o salário, ótima contratação. Se não reduzir, não faça, porque é muito absurdo o salário dele. Pode ser um empréstimo, pode ser um empréstimo com opção de compra ali baratinha. Faz sentido a Juventus se livrar dele, ele deu errado. Eu diria que o encaixe dele com o treinador, pra quem tiver a dúvida, é bom. É bom, eu acho que é um encaixe legalzinho ali. Porque esse treinador também não pede nenhum absurdo do jogador no jogo de posse. Então ele vai poder fazer as transições certinhas ali. Ele sempre foi bom, inclusive, nessa parte, cara. Você olha ele jogando ali com outros treinadores ali, fazendo um jogo mais criativo, ele sempre foi bom. Só não é muito a dele. Ele gosta de fazer corrida pra área. E essas corridas que ele faz em velocidade, esses padrões táticos que o treinador atual do Manchester usa, vai bem na casa do que ele gosta de fazer. Então ele gosta de fazer essas corridas e o treinador vai instruir ele direitinho ali, com o tempo ali se adaptando ao time, ele pode ser um 9 até titular. Até titular, não tô brincando não. Eu ainda acho o Vlahovic um jogador bom, cara. O que eu acho é que ele pegou treinadores que não usam bem a característica dele e a Juventus minou a confiança do cara até ele ficar mal. Só que eu não acho ele ruim não, cara. Eu realmente não acho ele ruim. Tem vários lances dele assim que me impressionam muito. Finalizo por aqui, cara. É a melhor opção que o Manchester tem hoje, se conseguir de graça e ele reduzir o salário. Eu acho que é uma opção interessante sim. Aí tem o Tottenham. Contratou dois jovens zagueiros aqui, o tal do Kota Takai e o Vuskovic, que assim pronuncia o nome dele. O Kota Takai é um zagueiro japonês interessante e o Vuskovic também é um zagueiro muito interessante. Esse aí não é japonês não, mas é um zagueiro, acho que é croata, né? Eu não vou falar muito deles porque eu só vi highlight desses dois jogadores e também eu não me aprofundei muito neles. Eu vi que é jovem da base, normalmente eu não tenho muito interesse. Eu vejo quando o cara sobe ali pro profissional pra assistir os jogos mesmo. Então não sei tanto o que esperar. Só que eu conheço pessoas muito competentes nessa área, que entendem de jogador, que falaram muito bem dos dois, mas principalmente do Vuskovic. Dizem que esse moleque vai ser monstruoso no futuro. Eu acompanho essa galera, eu confio neles, então eu passo essa informação aqui pra vocês, cara. Tem uma galera aí que eu acompanho no Twitter, principalmente, que entende bastante, já acertou diversos alvos comigo. Inclusive, é uma galera que acerta alvos, né? E que não erra muito ali em um alvo específico, né? Como tinha uma galera, por exemplo, que eu seguia no passado, que falava que Mudryk era incrível e tudo mais. E assim, cara, não foi tão incrível não, cara. E eu já parei de seguir, então eu fiquei com a galera, né, fazendo aquele funil que realmente entende da coisa e eles falaram muito bem desses dois jogadores. A única informação que eu posso passar pra vocês é isso. Acho que o Tottenham tem investido bem em jovens, cara. Ainda mais pelos valores. Aí tem o Matistel que finalmente foi contratado. Gosto da contratação. Vejo ele muito mais como um ponto esquerda do que um 9. Não me soa muito 9, não, ok? Talvez seja até mais interessante adaptar outra pessoa de 9 do que o tal do Matistel. Pode ser até o tal do Heung-min Son como 9. Não duvido. O Theo pode ser um excelente ponta. Quebra a linha com muita facilidade. Tem um físico maravilhoso. Eu acho que como ponta, boa contratação. E pelo valor também, não achei tão caro, não. Acho que pro talento dele faz sentido. E Mohamed Kudus, o cara que eu queria no Chelsea, cara. Então, vocês estão vendo aí, jogador incrível, cara. É um jogador com muito mais técnica do que a maioria da liga. É um excelente driblador, tá? Com os melhores números, assim, em questão estatística com drible. E ele lidera ali realmente a posição. Fica abaixo de pouquíssimos jogadores, né? Mas eles lideram bem em distância, assim, de outros jogadores da liga que são bons nessa parte. É um jogador que é um monstro na direita do campo. Pode jogar de falso 9. Pode se adaptar como meio atacante. Então, vai trazer opções táticas para um treinador que taticamente usa muito bem as peças. Eu acho que é uma contratação maravilhosa, assim, para completar o elenco. Acho que o Tottenham acertou muito. Talvez seja a melhor contratação que vocês vão ver aqui no futuro. Dessas aqui que veio. Porque as outras têm um alto valor, tem um alto preço e tudo mais. Mas essa, eles pagaram um preço razoável para um jogador que pode subir muito o nível da posição. Quem sabe até ser chamado de craque muito em breve, cara. Eu não duvido não, acho o Kudus um jogador absurdo. Enfim, agora nós temos o Newcastle que contratou Elanga. Eu não gostei disso aqui não, cara. Achei o valor muito caro e eu não acho que Elanga muda muito o nível da posição. Eu acho que Elanga ele tem um encaixe maravilhoso com o treinador do Nottingham Forest. Por isso ele se destacava tanto. Então o treinador do Forest usava muito bem as habilidades dele. No time do Newcastle, ele também vai ser bem utilizado. Só que vai ser menos, porque o Newcastle vai jogar um pouco mais com a bola, vai ser menos contra-ataque, jogo em velocidade, talvez ele tenha que construir e pensar mais o jogo. E aí a gente tem o Elanga que era do Manchester, cara. Elanga, pra mim, ele não mudou, não virou um milagre. Ele só achou um time que usava bem as características dele. O Newcastle deve usar bem, mas eu não vejo com esse nível de
titularidade. Quando você paga tanto por um jogador, ele tem que ter esse nível de titularidade de ser bom realmente. Eu acho que valia mais a pena ir no alvo do Arsenal pra ponta direita, né? O tal do Madueke. Mas enfim, é a escolha deles. E aí o Forest, pra se reforçar, já que tá perdendo alguns jogadores aí, contratou o zagueiro Jair Cunha, brasileiro, que eu não faço ideia, não sei exatamente como ele joga e tudo mais. Eu peço a vocês na aba de comentários, me digam quem é esse Jair Cunha, vocês acham ele um bom jogador? Deixa o comentário de vocês. E Igor Jesus, esse aí eu conheço, né? Esse aí é bom pra caramba. Já vi vários jogos dele com o Botafogo, já vi jogo dele na seleção e tudo mais, já conheço ele um pouco mais. Eu gosto dele, eu falei inclusive aqui no canal que eu achava ele um bom jogador, né? Eu não achei ele ruim não, de jeito nenhum. Um jogador que traz qualidade. E é uma boa contratação do Forest. Eu não sei se ele vai ser titular. É difícil bater o atual 9 do Forest, o tal do Chris Wood. Assim como o goleiro do Corinthians, né? Que tem uma galera até que ficou brava comigo porque eu não hypei o goleiro do Corinthians. Eu falei, né? Pô, a disputa na Premier League é difícil. Às vezes o cara que tu acha Deus no Brasileirão, na Premier League ele é só mais um cara. Entendam isso também. Ponham na cabeça de vocês, cara. É assim que funciona o futebol, cara. E não é só no Brasileirão, não, cara. Em outras ligas também. O cara que é um Deus na Liga Portugal vai jogar na Premier League, é só mais um cara ali. É assim que funciona a Premier League. É muito difícil de você disputar as vagas. Os times são muito bem montados. E eu termino por aqui, cara. De resto, acho que não tem mais ninguém pra comentar. Essas são as contratações da Premier League. E alguns rumores também, né? Que vieram aqui junto das contratações. Penso em fazer outras vezes aqui esse formato. Então eu vou cobrindo outras coisas. E também vai ter outros formatos aqui. Eu vou falar de outras ligas em outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado disso aqui. Não esqueça de deixar o like, é muito importante, né? Eu nem pedi nesse vídeo. Eu tava tão atarefado aqui com tanto jogador que eu tinha que falar que eu acabei esquecendo. Enfim, é isso, rapaziada. Ajudem o vídeo de qualquer jeito que vocês quiserem. Obrigado pela presença de vocês aí, a galera que tá sempre presente ajudando o canal, com like, comentário, qualquer coisa. Muito obrigado mesmo. É isso, rapaziada. Tchau.